Livros que eu tô lendo agora. Livros de literatura, tá, gente? Vou começar com os de literatura. Eu li, já fiz um vídeo aqui sobre isso, Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski. Gente, esse livro aqui, eu entrei em contato com Dostoiévski através desse livro, tá? Eu tenho vários livros dele aqui em casa que eu ainda não tive coragem de abrir, porque eu sempre tive medo, essa que é a realidade, tá? Mesmo sendo professora de literatura, eu sempre tive medo de Dostoiévski. Crime e Castigo tá aqui guardado há muito tempo, mas eu vou começar Crime e Castigo, mas eu queria começar de uma forma mais leve. Assim como eu comecei Machado de Assis, né? Essa semana eu escutei alguém falando mal de Machado de Assis, gente, deu vontade de voar no pescoço da pessoa, sabe? Mas eu entendo, porque eu também tinha medo de Machado de Assis há muito tempo atrás, né? Mas comecei a ler Machado de Assis através dos contos e fiquei apaixonada. E depois comecei a ler a obra dele toda, tá? Então eu entendo as pessoas que falam mal de uma coisa porque não conhecem, né? O caso de Dostoiévski, né? Não tem ninguém falando mal dele, mas é uma leitura densa, é uma leitura complexa, você tem que ter tempo para estar ali. Gente, eu amei Noites Brancas, tá? Eu sofri, eu aprendi, eu me enxerguei melhor como ser humano, eu fiquei com raiva, eu fiquei chateado com os personagens. Enfim, é isso que um livro bom tem que provocar na gente, né? Então ele passou pelo crivo, é uma obra clássica, passou pelo crivo do tempo, emociona pessoas até hoje. Então eu amei, né? E agora eu vou começar, eu já fiz até um vídeo, já comecei o livro, tá, gente? Não terminei ainda, Gente Pobre, do Dostoiévski também. Maravilhoso, tá? Esse livro aqui foi a obra que inaugurou a brilhante carreira dele. E foi escrito de forma epistolar, quer dizer, é um livro escrito através de cartas, né? Dando voz a dois personagens, né? Um funcionário público, Makar, e a jovem Varvara, não sei se estou falando direito, né? E eles trocam cartas, cartas muito sinceras, né? E a gente que está lendo o livro, a gente é induzido, conduzido no íntimo do sentimento dessas pessoas. A gente vai ver aqui que pobreza a pobreza de um lado diferente, né? Não é porque eles eram pobres que eles eram pobres, né? Então, assim, um livro maravilhoso que eu já estou amando, é o que eu tô lendo agora no momento, não terminei ainda, tá? Deixa eu ver aqui. A Princesa e o Goblin também já comecei, mas ainda não terminei. Eu fiz um vídeo há pouco tempo sobre esse livro, falando que esse livro aqui é um livro muito pouco conhecido no Brasil, né? É o livro que inspirou Tolkien, inspirou C.S. Lewis. Eles amaram esse livro, foi o livro que inspirou todos os dois a escreverem. Então, assim, um livro que você deve conhecer, um livro maravilhoso, pouco conhecido. Fiz um vídeo há pouco tempo aqui, depois você procura aí, no meu YouTube também tem, tá bom? E tô lendo ele, não terminei ainda também. Um outro que eu li e amei foi A Morte de Ivan Ilitch, que é do Tolstói, né? Tolstói também é uma leitura densa, uma leitura forte. Esse livro aqui faz a gente refletir, né, sobre a morte, como a gente está vivendo a nossa vida. Todo ser humano deveria ler Tolstói, né? Principalmente essa obra aqui que eu li e recomendo demais, tá? Ele vai profundo no sentimento humano e, na realidade, nos humaniza, né? É isso que a leitura faz, né? A literatura, a boa literatura faz, ela quebra mares congelados dentro de nós, ela nos humaniza. Tem um que eu não comecei ainda, eu nunca li nada desse autor, é um autor russo, tá? Deixa eu ver se eu consigo falar o nome dele. Petkov, eu acho que é isso. Tá aqui, A Dama do Cachorrinho e Outros Contos. Eu nunca li nada desse autor, então para mim vai ser a primeira experiência, porque eu quero ler coisas diferentes também, coisas que eu nunca li. Eu tô lendo esse daqui, vou começar a ler, esse aqui eu não comecei ainda não, tá aqui parado aqui. Assim que eu tiver um tempinho eu vou ler, porque eu tô lendo várias coisas ao mesmo tempo, então não tem como você, né? Esse aqui tá na lista, tá aqui na minha mesa já para a próxima leitura. Depois eu vou fazer um vídeo também sobre ele. E O Pequeno Príncipe estou relendo pela, sei lá quantas vezes, 30ª vez. Pequeno Príncipe é uma leitura obrigatória, uma leitura sensível, é uma leitura que todo mundo deveria ler, né? Eu acho que a pessoa tem que ler em momentos diferentes, né? Porque essa obra fala de modo diferente, para épocas diferentes, né? Eu li na infância, senti de um jeito, li na adolescência, senti de outro, li na fase mais madura, senti de outro, tô lendo agora e tô sentindo
de outra maneira. Então, é uma leitura que eu estou refazendo pela 30ª vez. Esses são os livros que eu estou lendo literários, tá? E os bíblicos, que eu sempre leio muita coisa bíblica também, né, gente? Faz parte. Sou pastora, sou teóloga, então eu preciso ler muita coisa. Os livros que eu estou lendo bíblicos no momento do Dietrich Bonhoeffer, de Discipulado, muito bom, é da Mundo Cristão. Tô lendo também Nas Sombras do Amanhã, esse livro é muito forte, eu tô tendo que ler bem devagarzinho, tá? Do Joan Huizinga, Nas Sombras do Amanhã. Esse livro é forte, mas eu preciso ler, então tô lendo, tá? Tô lendo do Charles Tindall, A Igreja Desviada, muito bom também. Tô aqui, ó, no meio, menos do meio, né? Tô lendo também, tudo ao mesmo tempo. E tô lendo Seja Autêntico, Seja Você, porque é a leitura lá do MCL. Então, bíblicos são esses que eu estou lendo agora no momento. Mas deixa eu falar pra você, voltando para a questão de literatura, como ler livros de literatura pode te ajudar, tá? Porque é importante você saber, todo mundo fala sobre isso, mas a gente precisa estar sempre falando, por que ler livros de literatura é tão importante pra gente? Primeiro porque os livros de literatura, os livros literários, eles aumentam a tua inteligência. Quer ficar mais inteligente? Leia livros de literatura, tá, gente? Eles aumentam a tua sensibilidade, a sua capacidade de compreender melhor a si mesmo e as outras pessoas. Não tem nada que faça isso melhor do que um livro literário, um livro de literatura, tá, gente? Capacidade de empatia, capacidade de compreensão do mundo ao seu redor, das pessoas. O livro de literatura faz isso com você. E como você aproveita melhor essa experiência? Porque às vezes as pessoas não têm esse hábito, né? Querem se tornar leitores, mas não sabem o que fazer. Gente, quando você pegar um livro de literatura, qualquer que você for ler para escolher, por exemplo, escolhi Gente Pobre. Vou ler Gente Pobre agora. O que eu vou fazer? Primeiro você vai se perguntar, após a leitura, o que essa obra revela sobre o ser humano? É uma pergunta crucial. Quando você lê qualquer livro de literatura, o que essa obra está revelando sobre o ser humano? O que ela está me apresentando sobre o ser humano? Segunda coisa que você tem que observar é os personagens, o narrador, os conflitos que os personagens vivem, tá? E os temas principais que estão envolvidos aqui, né? Existem temas que perpassam pela obra, independente da história que está sendo contada, existem temas que perpassam ali. É importante você ter essa consciência, tá? Os grandes escritores, eles falam sobre temas importantes dentro da sua obra, mesmo que de forma velada, eles sempre falam, tá? Terceira coisa que você pode fazer é anotar. Gente, não se lê literatura sem papel, sem caneta. Não, gente, você precisa ter um livro que vou pegar aqui para você ver, ó. Um caderninho aqui, todo livro que eu leio eu coloco lá, né, as minhas impressões, o que eu achei, como aquilo mexeu comigo. É importante, por quê? Porque quando você anota frase, dúvida, você começa a pensar sobre outras leituras que você já fez. E você começa a compreender melhor essa leitura, tá? Você começa a fazer associações com textos que você já leu, com livros que você já leu. É importante você fazer anotações. A neurociência já provou isso, tá? E conversar sobre o livro. Escrever uma breve reflexão sobre aquilo, anotar, discutir uma leitura. Isso melhora a sua retenção. Por isso que eu estou sempre fazendo vídeo aqui. Às vezes eu não tenho com quem conversar, né? Infelizmente, poucas pessoas são leitores de verdade, né? As pessoas não gostam de ler. Hoje, essa geração da agora é só vídeo, é só filme, é só série. Nada contra, eu gosto também, mas existem poucas pessoas que você pode conversar sobre as leituras que você faz. Por isso eu gravo vídeos, porque aí eu falo com alguém que gosta, né? Sempre tem alguém do outro lado da tela que também gosta de ler. E aí, eu falando sobre essa obra, eu também estou aprendendo, né? Então, um bom livro de literatura é como uma janela para outras vidas. E também como um espelho, né? A boa literatura, ela faz isso. Ela abre uma janela para você entender outras culturas, outras vidas, outras pessoas. E a boa literatura também é um espelho. Por quê? Porque você se vê na obra. Você não tem como você ler um livro e você não entrar naquele livro, naquela história.
ela mostra mundos diferentes, mas frequentemente também ela revela algo sobre a gente que nós mesmos não sabíamos. A boa literatura faz isso. Quando você acaba de ler um livro, meu Deus do céu, você torceu por alguém, você ficou com raiva de alguém, você se coloca no lugar do personagem e fala assim, cara, se eu tivesse lá eu faria isso. Poxa, que cara burro, que personagem idiota, por que ele fez isso? É inevitável você fazer essas construções, né? Ter essas discussões com você mesmo. E é por isso que ela nos faz tanto crescer. Ela faz a gente enxergar lados nossos que a gente nem sabia que tinha. Então, assim, tô sempre aqui incentivando essa questão da leitura e da literatura, porque é muito importante pra gente crescer como ser humano e a literatura faz isso. Então, mais um vídeo aí pra você sobre a importância da leitura e da literatura e as obras que eu estou lendo agora no momento.